Uma polêmica se instalou nesta quinta-feira entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal. A causa foi uma proposta de emenda à Constituição, PEC, aprovada por senadores na noite de quarta-feira e que limita o poder de decisões de ministros da Corte. Patrocinada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a PEC prevê proibir decisões individuais monocráticas de ministros, desembargadores e juízes que suspendam a validade de leis e de atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Atualmente, não há limitação para esse tipo de medida. No Judiciário, a iniciativa do Senado foi vista como uma retaliação por decisões recentes do STF, que foram criticadas por parlamentares. Uma reclamação frequente no Congresso é que o Supremo invade as atribuições que seriam do Parlamento. No STF, o argumento é que deputados e senadores deixam de legislar sobre temas importantes, o que leva os ministros a tomarem a iniciativa. A aprovação no Senado por 52 votos a 18 foi mal recebida no STF. Na abertura da decisão desta quinta, o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, citou que em todos os países que viveram retrocesso democrático, a mudança começou pelas Supremas Cortes. O ministro Gilmar Mendes discursou após Barroso e também criticou a PEC. Ele disse que ainda não se pode brincar de fazer PEC e que o STF não admite intimidações. Por fim, o ministro Alexandre de Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, afirmou que a Constituição garante a liberdade do Poder Judiciário. Após as falas dos ministros, o presidente do Senado avisou que faria um pronunciamento para defender a PEC. Pacheco disse que o texto não é retaliação e não visa tirar a liberdade do Supremo, mas busca aperfeiçoar os mecanismos da justiça brasileira. Pacheco disse que não aceita sofrer agressões verbais dos ministros do STF. Permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro, eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição, e que todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal, em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. E quero dizer que nós continuaremos cientes da nossa responsabilidade constitucional, porque nós representamos mais de 200 milhões de brasileiros, nós somos votados, eu tive mais de 3 milhões de votos no meu estado de Minas Gerais, outros senadores foram votados para representar o povo brasileiro, e nós vamos continuar a buscar fazer o bem para esse país, de defender a democracia, de defender as pessoas que precisam nesse país de uma política que seja uma política madura, respeitosa. Eu jamais vou me permitir estabelecer e inaugurar qualquer tipo de crise institucional, mas devo aqui afirmar e reafirmar o nosso compromisso do Senado Federal com uma política de qualidade, com respeito à Constituição Federal, com respeito à sociedade e na compreensão de que as instituições estão suscetíveis a aprimoramentos para melhorar a sua atividade, e é isso que significa essa emenda constitucional que foi votada ontem no Senado Federal. Então fica apenas esse registro, renovando os meus respeitos ao Supremo Tribunal Federal e aos seus membros. Eu tenho certeza da coragem cívica e do papel importante do Supremo Tribunal Federal em relação ao Brasil, mas devo afirmar que o Senado tem a mesma coragem cívica e o mesmo compromisso com o Brasil. Muito obrigado. Presidente.